Olá pessoal, hoje estou aqui para falar de uma coisa que não é profunda, no sentido em que eu não vou falar aqui profundamente disso, mas vou abordar um bocado o tópico. E o tópico é fetichização e apropriação cultural de coisas que têm a ver com o Japão. Ok, a internet está cheia de informação, alguma verídica, outra não. As pessoas que são de humanidades ou de estudos culturais podem estar mais sensíveis a esta questão. Eu vou abordar apenas o assunto da apropriação cultural e da fetichização no que tem a ver com a experiência do visitante no Japão ou de alguém que vai estudar para o Japão ou vai trabalhar para o Japão ou vai passar lá uma temporada, seja em turismo ou não. Então, quais são as perspectivas dos japoneses sobre isto? Os japoneses estão, primeiro, super receptivos a que se apropriem de coisas japonesas. Isso é algo estranho, porque normalmente a maneira como se olha para esta questão do ponto de vista internacional e, sobretudo, do ponto de vista ocidental, é de que é algo profundamente errado de se fazer e insultuoso para a cultura de origem. Por exemplo, há imensas marcas que criaram produtos da moda, produtos de acessórios, de roupas, etc., com padrões indígenas, por exemplo, e estão-se a apropriar em padrões que têm um significado muito específico para as culturas de origem, às vezes até ligados a rituais religiosos, ao mundo espiritual, ao mundo místico, e que isso é bastante insultuoso para as culturas de origem. Claro que essa explicação e claro que essa atitude e essa resposta é completamente válida e tem os seus pontos para o justificar, mas o que acontece no caso dos aspectos da cultura japonesa, mesmo que sejam coisas que têm raízes no shintoísmo, que têm raízes em rituais japoneses, como por exemplo a cerimónia do chá ou a maneira de vestir das maiko, que são as raparigas, geralmente raparigas, que tomam conta dos santuários shintoístas, mesmo esses aspectos mais ligados à religião ou mais ligados à cultura ancestral do Japão, os japoneses não têm vergonha nenhuma que eles sejam apropriados por coisas da cultura popular contemporânea, por filmes, por anime, por manga, por estrangeiros que se vestem dessa maneira, por seja o que for. No fundo, os japoneses têm uma perspectiva sobre o assunto mais a partir do ponto do branding e a partir do ponto da divulgação e da publicidade. Eles acham que tudo o que contribua para aumentar o soft power do Japão no estrangeiro e tudo o que contribua para as outras pessoas de outras civilizações e de outras culturas acharem aquilo interessante e cativante e quererem saber mais do Japão e vir ao Japão, tudo isso vale, mesmo que se perca metade do conteúdo no caminho. A esmagadora maioria dos japoneses não tem vergonha nenhuma que se percam conteúdos profundos do shintoísmo ou da história cultural do Japão a meio deste processo de apropriação e que no final seja apenas visual e publicitário e espampanante, com zero conteúdo lá metido. Eles não têm mesmo vergonha nenhuma disso e, portanto, todos os estrangeiros que têm receio de, no Japão, fazer coisas como experimentar o kimono, fazer cerimónia do chá, vestirem-se como maikos, participar em rituais shintoístas, mesmo dentro dos rituais, todos os estrangeiros que têm algum receio ou alguma vergonha de fazer isso, tirem as vergonhas, porque os japoneses não têm nenhum problema com isso. O que é que eles têm problema? Eles têm problema se vocês, por exemplo, entrarem no meio de uma cerimónia budista e começarem a falar ou tirar fotografias e não são budistas e não sabem o que é que se está a passar ali e estão a perturbar quem está ali no meio da cerimónia. Mas isso é um assunto completamente diferente. Isso não é a apropriação cultural de um objeto ou de uma maneira de vestir ou de um comportamento. Isso é maneiras de estar num sítio e de respeitar o que está lá a ser feito. Mas, do ponto de vista de, por exemplo, vestir kimono da cabeça aos pés, ir a um sítio e arranjarem-se como se fossem um homem japonês ou uma mulher japonesa, porque há kimono masculino e feminino, e também há muitos tipos de kimonos. Enfim, fazer isso tudo, que noutras culturas, noutros países, pode ser considerado apropriação cultural, no Japão não há problema nenhum, mesmo, a sério. Eles até gostam. Depois há a questão da fetichização, que é mais pelo prazer de possuir, que é apropriar-se de algo para o assimilar, para o possuir, para ter prazer com ele, desconsiderando essa própria coisa, objetificando essa própria coisa, ou pessoa, ou comportamento, ou conteúdo. Com isso, os japoneses também não costumam ter muito problema, até comercializam isso, mesmo dentro do próprio Japão, não é? Não há coisa mais fetichizada do que a figura da estudante do liceu, o que
há uma série de problemas à volta disso que também não vou falar aqui. Mas, de uma maneira geral, eles só não acham que seja muito normal quando os estrangeiros querem ser japoneses. Por exemplo, quando há estrangeiros que vão para o Japão porque têm um fascínio tão grande pelo Japão e pela cultura japonesa que anseiam de tornar-se japoneses na sua maneira de estar, de ser, no seu comportamento. De certa maneira, até podem não se identificar com a sua cultura de origem. E sei que os japoneses acham um bocado estranho quando a sua nacionalidade, a sua cultura e a sua identidade como japoneses se tornam uma coisa que os outros querem não só possuir, mas querem ser e tornar-se. Eles acham isso muito estranho. Eu pessoalmente também acho isso muito estranho, mas há muitos casos no Japão assim. Não vou alongar muito, porque isto é uma questão que toca muitos assuntos sensíveis, mas basicamente queria tranquilizar as pessoas que no Japão a ideia de apropriação cultural, como ela é falada no mainstream de colocarem em voz roupas e produtos da cultura japonesa, ou vocês manifestarem apreço por integrarem na vossa maneira de estar e de ser no dia-a-dia coisas da cultura japonesa e da sociedade japonesa, eles não consideram isso absolutamente nada negativo e são todos a favor que os outros façam isso. E vocês podem fazer cá, ou podem comprar coisas para o vosso país, ou o que vocês quiserem. Agora tenho o meu gato a passar aqui debaixo e a distrair. No meu caso, eu sou uma pessoa muito eclética, sempre tive um estilo muito eclético. Não visto kimono regularmente, nem em Portugal nem no Japão. Eu acho que pessoalmente, o meu estilo de corpo não fica bem de kimono, mas já aconteceu várias vezes estar com japonesas, com mulheres japonesas, que estando na casa delas, elas tipo brincaram um bocado às bonequinhas comigo e vestiram-me kimono e tiraram fotografias e acharam giros. Também já me levaram a um como é que se chama? Um showroom, né, de kimonos, e experimentaram kimonos comigo e tiraram fotografias, e é divertido e é giro. E ninguém leva a mal, e há montes de sítios onde vocês podem alugar kimonos durante uma hora, durante uma tarde, durante uma manhã, e ir visitar as atrações desses próprios sítios, portanto, saírem do sítio onde vocês se arranjaram, homens ou mulheres, tanto faz, e irem visitar os monumentos, as atrações, tirar fotografias na rua, e depois voltar e tirar o kimono e porem-se normais outra vez. Portanto, isso é perfeitamente normal no Japão, não há receio nenhum de o fazer, não é considerado apropriação cultural no sentido depreciativo, nem fetichização no sentido mau. Portanto, tranquilos. Vocês podem vestir-se como maicos, vestir-se de kimonos, fazer cerimónia de chá. Podem vestir-se de ninjas, podem vestir-se de samurais, Há montes de sítios onde podem ter essas experiências e os japoneses acham muita piada e ficam orgulhosos de que a sua própria cultura cative outros e não há bad blood para ninguém. É tudo muito feliz e pacífico. Pronto. Beijinho para todos. Eu vou tentando continuar a atualizar este canal, embora com um bocadinho menos frequência do que antes. E desfrutem do Japão e da cultura japonesa. Eu vou tentar ajudar e façam perguntas.